73. A recompensa de cada um. Celeste ficou sentada, encarando o homem parado à sua frente. Era como se ela não conseguisse processar o que estava vendo. Ainda bem que eu tenho uma hora marcada com a psicóloga, assim trato essa rejeição. Uma só pensa em abraçar o outro, a que eu pensava que me amava como a um pai, fica parada me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Disse Adolf tão sentido que Samara ficou seriamente preocupada. Não faça drama, que não você não está na Broadway, disse Valentina o puxando para um abraço. Se for para eu ir para a Broadway, só se for com você, respondeu carinhosamente a abraçando. Ela se afastou dele, voltando a abraçar o Wesley. Celeste, disse Adolf engasgado finalmente, em prantos. Ela se levantou jogando-se nos braços dele. Pai! Disse chorando e rindo. Passei anos esperando que ela me chamasse de pai. Esperou que eu quase morresse para fazer. Disse passando a mão pelos seus cabelos. Ela chorava copiosamente nos braços dele, enquanto o mesmo só conseguia confortá-la, dizendo que estava tudo bem, que estava ali por e para ela. Samara encarava os dois homens. Desde o momento que Samara colocou os olhos, Adolf o achou mais contido, como se as emoções encontrassem algum obstáculo para sair. Ainda ali com Celeste nos braços, ele ainda disfarçava as emoções. Isso não anulava a beleza do momento. Estava imensamente feliz pela amiga, aliás, pelas amigas. O sorriso e a felicidade no rosto de Valentina era algo que ela nunca havia visto em seu semblante. Quem é esse aí abraçado na Valentina? Perguntou Bernardo ao seu lado. Wesley, respondeu Samara sorrindo, piscou para o irmão. Bernardo revirou os olhos. Apenas recentemente ele soube que ela teve um grande amor no passado. Valentina continuava abraçada a ele com os olhos em lágrimas, enquanto Wesley demonstrava satisfação em revê-la com os olhos brilhando. As apresentações foram feitas, fazendo com dúvidas e perguntas preenchessem os corações e mentes de todos. Após a refeição ficar pronta e todos estarem à mesa, estranhamente o clima já não estava tão tenso ou desagradável quanto mais cedo. Ainda estavam todos preocupados com a juíza, mas a maior curiosidade no momento eram os dois homens altos e fortes ao lado de Valentina e Celeste. Sentada de frente para eles, Samara os observava atentamente. O silêncio era absoluto. Assim qualquer sussurro era ouvido. Ainda nem acredito que você realmente está aqui, sussurrou Valentina emocionada. Eu entendo. Deus foi muito bom conosco. E graças a ele, eu e o Adolf, não só sobrevivemos como nos reencontramos. Nós três somos sobreviventes. Éramos 8. Agora somos apenas 3. Disse pesarosamente. Não necessariamente, começou Samara. Tem a mim, então somos 4. E eu? Perguntou Celeste. Somos 5. Sei que vocês têm motivos para me odiar. Mas eu também gostaria de me juntar às 8 oitavas maravilhas do mundo, disse Bernardo nervoso. E por que deveríamos odiar você? Perguntou Wesley. Você é irmão de Valentina e Samara, e apenas isso que importa. Você e Valentina moraram dentro da Toca do Lobo. Vocês são guerreiros. Eu só sei de uma coisa. Não tem a menor chance de algum dia vocês voltarem a ser 8. Eu conquistei o meu lugar no dia que eu salvei o Adolf, disse Isaac sacudindo a cabeça. Me salvou? Para começo de conversa. Se você não tivesse aparecido, sabe-se lá de onde, eu não teria sido alvejado. Resmungou o fuzilando com o olhar. O que exatamente isso significa? Perguntou Eliana. Ah, é mesmo? Você ainda não explicou como nos conheceu? Provocou Wesley sorridente. Certo, concordou olhando os pais. Eu imaginava encontrá-los em qualquer Cracolândia Brasil afora. Depois trazer vocês para cá, mantê-los enclausurados numa clínica durante meses e depois entregá-los, limpinhos para Celeste e Valentina. Vocês disseram que ele acabou de passar por uma situação traumática, é por isso que ele está assim? Perguntou Adolf. Não, responderam todos rindo. Esse é o estado normal dele, disse Celeste. Eu sou um rapaz sério e responsável. Por isso, que depois de não encontrá-los em lugar nenhum, e quando por acaso encontrei seus nomes, fui verificar se eram eles mesmo, a questão é que neste dia especificamente, o Adolf estava em uma situação delicada.
E como o bom cristão que eu sou, fui ajudá-lo. Obviamente que tudo isso só me mostrou que a minha imaginação é fraquíssima, porque os dois estão bem melhores que eu, e depois do que aconteceu hoje, estou me sentindo acabado só de olhar para vocês com essas caras felizes e saudáveis. Isaac concluiu, como se tivesse respondido alguma coisa e não dado um nó na cabeça de todo mundo. O que é isso? Perguntou Adolf, visivelmente preocupado. Vocês têm certeza de que o trauma não foi grave? Celeste sorriu envergonhada. Não, ele está perfeitamente normal. Com o tempo você se acostuma. Ele é exatamente assim, replicou ela. Ei, cara pálida, será que você pode agir como gente grande uma vez na vida e não constranger a família inteira? Disse Rafael fazendo o papel de irmão mais velho, já que o Eric estava de cabeça baixa contendo o riso. Eu acho que não sou a primeira pessoa a dizer que você é um sujeito bem estranho, Wesley comentou. Eu não sou estranho, apenas não fico me apegando a coisas que não vão me edificar, disse ficando sério. Além disso, assunto que nos deixa para baixo não falta nessa cidade. E hoje, independente do que tenha ou ainda vai acontecer, vocês nunca vão esquecer desse dia, o dia em que se reencontraram e perceberam que ao invés de 8, poderiam ser 88. Estou errado? Pior que não, respondeu Wesley sorrindo. Adolf, você já esteve aqui em Granville antes? Perguntou Eric sentado na frente dele. O homem mexeu-se inquieto. Algumas vezes, há muito tempo, respondeu abaixando a cabeça. Por quê? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. O seu rosto não me é estranho. Respondeu o encarando. Não, eu nunca vi você. Respondeu o encarando de volta. Mas eu já vi, só não lembro aonde. Começou a estalar os dedos enquanto pensava. Lembrei. Disse batendo a mão na testa. Você estava no velório da Samantha. Samara viu a dor no rosto do homem. Quem é Samantha? Samara e Rafael perguntaram juntos, virando para Eric. O movimento de Isabela, ao colocar o garfo no prato e encarar Adolf, não passou despercebido aos dois. Ela foi a última vítima do Ulisses. Os restos dela, o corpo esquartejado, foi encontrado no local do acidente um dia depois de eu ter conhecido ela. Respondeu Isabela, a tristeza demonstrada em cada palavra. Eu estava atrás da fera, foi por isso que fui a esse velório. Respondeu Adolf contido. O que você estava fazendo lá? Eu não te vi. Recordo-me de ter visto o Isaac. E você nem ouse repetir o que me disse quando me conheceu. O que ele disse? A pergunta foi unânime. Eu não ia dizer nada, disse Isaac sorrindo erguendo as mãos. Adolf revirou os olhos. Ele também me viu lá, e me reconheceu. Respondi a mesma coisa a ele, que só havia ido atrás da fera. Ele virou para mim e disse. Pela maneira que a pobre da dona Maíra, mãe dela, estava apegada ao senhor. Eu duvido disso. Mas tudo bem. Talvez só tenha sido uma vontade muito forte de acalentar um membro sozinho da família da coitada da menina. Repetiu imitando a voz do Isaac. Você imitou minha voz igualzinha, ficou perfeito, disse sorrindo. Mas agora responda o que você me respondeu. Concluiu ficando sério. Eu era padrasto da Samantha. Essa é a verdade, confessou com a expressão rígida. Os demais entreolharam-se. Esse assunto é sensível para mim. Não gosto de falar sobre isso com pessoas que não conheço. Disse encarando Isaac, que apenas o desafiou com um olhar irônico. Rafael o repreendeu silenciosamente. Ele encostou-se na cadeira. O que você foi fazer lá? Todo mundo pensava que fosse o assassino. Dirigiu-se ao Eric. Eu queria ver se havia alguém que eu pudesse ligar àquelas mortes tão cruéis. Disse triste. Obviamente que eu jamais imaginaria que fosse o Ulisses com a cumplicidade do Levi. Já que o assunto está nos levando para questões muito pessoais, começou Hector estrategicamente, e todos nós já nos alimentamos, podemos voltar para a sala e falar do que realmente nos trouxe aqui hoje? Perguntou-se levantando. Samara sorriu com a intervenção do pai. Ela sabia que ele não gostaria de falar sobre o assunto de ter uma arma apontada para ele, o deixando inerte, mas ele entendia bem as reações corporais, e as de Adolf gritavam de que aquele assunto era íntimo e delicado demais para ele. Orgulhosa sorriu para o pai timidamente,
Ele abaixou a cabeça e saiu sendo acompanhado por todos. Antes de qualquer coisa, começou Eliana, após todos estarem na sala. Eu quero pedir perdão pela minha conduta. Sinto muito mesmo, não me importa a tua opinião das pessoas que não me conhecem. Sei que vai levar algum tempo, mas posso conquistar a confiança das pessoas novamente. Minha preocupação são vocês, família e amigos. Continuar como juíza dessa comarca vai depender de vocês. Não vejo razão para isso, disse o delegado. Você sempre foi uma ótima juíza. O exatamente aconteceu na sua sala? Perguntou Hector. A senhora pode compartilhar conosco? Com certeza, até porque foram vocês os alvos. Respondeu tensa. Apertando a mão do esposo, repetiu a história que havia contado a ele e ao Rafael. Apolo? Perguntou Hector. Rafael suspirou. Era bom saber que não era o único a ficar cismado com a ação do advogado. Mime que tá setsi, e pós como eu te faço exigiço. Não precisa me olhar assim, prometo que vou me explicar, disse Apolo tão nervoso que não se deu conta que falava em grego. Inekaloputoxeres, γιατί μάθω ότι είσαι αναμεμειγμένος σε κάτι που μπορεί να βλάψει την οικογένειά μου, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Για σένα? Acho bom mesmo, porque, se eu souber que você tem algum envolvimento com algo que possa machucar minha família, as coisas vão se complicar para o seu lado. Respondeu Hector no mesmo idioma. Calma, pai, pediu Açucena, deixando os demais ainda mais curiosos. Pelo amor de Deus, amor, traduz a fofoca, pediu Luan. Esses ξέρετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να με εμπιστεύεστε, όπως πάντα. Εμπιστευόσασταν. O senhor sabe que pode continuar confiando em mim como sempre confiou. Continuou Apolo. Ele disse que pode explicar o que aconteceu. Meu pai disse que é bom ele ter uma boa explicação, porque se ele estiver envolvido em algo que possa nos colocar em perigo, ele está perdido. E agora ele está afirmando que meu pai pode continuar a confiar nele. Esclareceu Açucena. Os dois homens se encaravam. Rafael sempre achou Apolo estranhamente parecido com Hector. E naquele momento os dois poderiam fácil se passar por irmãos. A maneira dos dois se comportarem quando estavam sob pressão eram idênticas. E apesar da ameaça velada, porque ele duvidava muito que ele tivesse sido tão simplório quanto Açucena deu a entender, o advogado, apesar de nervoso, não parecia estar com medo, coisa que qualquer outra pessoa no lugar dele estaria sentindo. Vamos ver se ele consegue mesmo manter a minha confiança, concluiu Hector ainda o encarando. Se vocês sentarem e o Apolo falar em português, vamos todos compreender o que aconteceu, disse Eric. Obrigado, Eric. Apolo agradeceu sentando-se. Na verdade, não aconteceu nada demais. Eu estava com a promotoria aguardando com os demais, quando recebi uma mensagem de um informante, não posso dizer o nome, todos aqui sabem disso, enfim, de que o Isaac, a noiva e toda a equipe da decoração do casamento estavam sendo usados como reféns, e que também havia homens armados no fórum. Só lamento de ter saído correndo para a sala da juíza e não ter precavido a promotora para não sair de lá. Assim não teria sido ameaçada daquela maneira. Por falar nela, alguém tem notícias dela? Perguntou Rebeca. O Mesaque mandou mensagem. Ela e o bebê estão bem, respondeu Eliana. Rafael ainda estava com a pulga atrás da orelha, mas a explicação do advogado fazia sentido. Além do mais, a desconfiança dele para com o outro tinha mais a ver com a semelhança entre eles do que qualquer outra coisa. Ambos tinham nomes gregos e falavam o idioma perfeitamente bem. A voz do Isaac o tirou do seu devaneio. A sua história faz sentido, advogado. Mas será que seu informante é de confiança? Por que um esquema desse apenas os envolvidos saberiam? Disse Isaac, o encarando. Exatamente. O meu informante não está envolvido. Ele foi ameaçado também. A pessoa por trás disso sabe sobre ele e sobre o nosso envolvimento. E queria que eu soubesse, por isso me mandou um recado. Respondeu seriamente. Seja lá qual for a verdadeira relação entre ele e o Hector, quem está por trás do que aconteceu hoje sabe. Pensou Rafael preocupado. Estava na hora de ter uma conversa franca com o advogado misterioso. E você, Isaac, nos conta a sua aventura. Disse tirando o foco de Apolo. Percebendo isso, o advogado o encarou inclinando a cabeça. Hector também percebeu. Rafael desviou o olhar deles
e focou em Isaac. Aventura, retorquiu Natália. É, bem capaz de ele achar isso mesmo. Estava extremamente chateado porque queria estar no julgamento, ficou o tempo todo jogando na cara da cerimonialista que ela poderia ter marcado para outro dia. Ele era um jornalista, precisava estar onde estava a notícia, disse ressentida. Amor, eu te pedi perdão, disse a beijando. E você disse que me perdoava. E perdoei, mas isso não significa que esqueci o constrangimento. Parecia que meu noivo não queria compromisso com as coisas do nosso casamento. Ele a abraçou. Eu te prometo que nunca mais vou fazer isso. A partir de hoje, você será a minha prioridade, não o meu trabalho. Até porque se você estivesse sozinha naquela situação, nem sei o que eu faria, disse beijando-a de leve. É sempre assim. Difícil manter em um único assunto, sussurrou Adolf para Celeste, mas não tão baixo. Constrangido, ele abaixou a cabeça. Sim, respondeu Celeste sorrindo. O senhor vai se acostumar. Desculpem-me, disse Isaac, apertando a mão da noiva. Realmente eu não estava muito feliz por estar ali, naquele horário, mas já estava mais tranquilo e aproveitando a situação. Minha Cinderela estava tão radiante com o local, a escolha da decoração, que não tinha como eu continuar rabugento, enfim, quando do nada, fomos surpreendidos por uma invasão. Literalmente uma invasão, gente armada por todo lado gritando, quando finalmente compreendemos o que estava acontecendo, que realmente o alvo éramos nós, e nos acalmamos. Eles nos disseram para ficarmos quietinhos que logo seríamos liberados. A intenção deles não era nos machucar. Por isso, imaginei que estivéssemos sendo reféns para chantagear a minha mãe, esperei pela polícia ou pela própria AIG. Mas os minutos foram passando e nada de ninguém aparecer. Até que um deles recebeu uma ligação e do jeito que chegaram saíram. Isaac contou. Graças a Deus que ninguém se machucou, temi pela vida daquelas pessoas. Eu sinto muito minha sogra, que por nossa causa a senhora tenha feito algo que vá contra seus princípios, mas sou grata pela sua decisão. Não apenas por mim ou pelo Isaac, mas por todas aquelas pessoas que estavam lá. Natália lamentou triste. Eu também, dona Eliana, começou Alan. Imagino o quanto foi difícil para a senhora tomar essa decisão. Mas já imaginou o banho de sangue que teria acontecido se a senhora não cedesse? Estou feliz pela minha filha e meu genro estarem bem. Verdade. É nisso que a senhora precisa pensar. Hoje a senhora foi uma heroína. Às vezes, é necessário deixar Deus cuidar dos nossos inimigos à maneira dele. Nada é por acaso. E acreditamos que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Logo, Deus sabe o propósito de tudo isso, disse o pastor Tiago. O senhor está certo, pastor. Mas isso vai nos trazer graves problemas. Mas para quem já viu fogo cair do céu, o que são alguns problemas com a população ou com políticos corruptos? Perguntou Isaac empolgado. Como que é? Perguntou Wesley e Adolf, os dois entreolhou-se. Cair fogo do céu? Perguntou Adolf. Políticos corruptos? Perguntou Wesley. Pensei que atualmente a política por aqui estivesse melhor que no restante do país. O fogo caindo do céu, eu conto depois. Agora vamos falar do que eu descobri no jornal. Aliás, eu fui demitido. O quê? Perguntou os pais. Sim, o Ricardinho comprou o jornal. Disse-se encostando. Disse que vai voltar para a prefeitura e preparem-se. A notícia de amanhã vai trazer o julgamento e o resultado na primeira página e não é elogiando a nossa juíza. O que exatamente você descobriu? Perguntou Isabela. Meu amigo disse que a notícia trará a história de que o delegado, além de apoiar um suspeito de assassinato, anos atrás, agora sua esposa libertou 2 criminosos perigosos. Era só o que me faltava, resmungou Abraão. Mas esse Ricardinho, o Albert e a Elizabeth e a corja toda não são todos aliados. Por que ele vai noticiar que são criminosos perigosos? Argumentou Açucena confusa. Sim, eles são todos aliados, mas no momento nada disso afeta de fato aos dois. E a intenção deles é afetar a integridade moral do delegado e da juíza, disse Adolf. Se eu tivesse quebrado a cara daquele imbecil quando tive chance, ele não estaria com toda essa autoconfiança agora. Para cima da minha família, resmungou Eric. Mas nada disso teria acontecido se o Albert não tivesse tentado driblar a justiça daqui. Se nós o encontrarmos, ele vai sofrer retaliações. Wesley respondeu,
Estranhamente autoritário, tanto Samara quanto Valentina o encararam. Envergonhado, ele abaixou a cabeça. Talvez seja o caso de eu deixar o judiciário, disse Eliana pesarosamente. Nem pensar. A resposta foi unânime. Gente, isso vai afetar a nossa família. E quando digo nossa família, quero dizer todos vocês, não quero... Nós estamos juntos nessa. Hector a interrompeu. Quando eu fui encontrado, havia sobre mim o estigma de assassino, violento e etc. e tal. Mas vocês todos sempre estiveram ao meu lado, me ensinaram o que é ter uma família e principalmente que jamais abandonamos uns aos outros. Ele tem razão. Além disso, se a senhora renunciar, eles colocam um deles lá, aí assim, nós teremos problemas, disse Wesley. E se acontecer, outra vez? Perguntou exasperada. Não vai acontecer, respondeu Adolf sorrindo. Ainda temos o controle da polícia e da AIG. Não seremos pegos desprevenidos novamente. Afinal de contas, o que é AIG? Perguntou Luan. Primeiro o Isaac a mencionou. E agora o senhor. Os olhares entre os dois recém-chegados, o delegado e a juíza, não passou despercebido a ninguém. Pessoal, nós vamos contar algo a vocês extremamente sigiloso, começou o delegado. Mais sigiloso do que todos os segredos que vocês não deveriam e já sabem. Mas o momento é crítico e creio que não seja o momento de omitir algumas coisas. Óbvio que pela segurança de vocês, ainda tem coisas que vamos manter apenas com os profissionais, ok? Ok. Já entendemos que o senhor vai nos dizer o que é AIG, mas não vai nos contar os pormenores. Isso nós descobriremos depois sozinhos. Brincou Samara. Isso aí! Vibrou Isabela tocando na mão da outra. Sinceramente, não sei qual o problema dessa juventude, disse o pastor tranquilamente. Não sabe? Quem que encheu a cabeça da menina com esse negócio de investigação quando chegamos aqui? Perguntou Dona Rebeca. A gente não pode falar nada, que já vem jogando o passado na nossa cara. Meu bem, Deus já jogou o nosso passado no mar do esquecimento. Respondeu o pastor sorrindo, todos riram com ele. Ainda bem que Deus lança o passado no mar do esquecimento, porque a gente faz mesmo algumas bobagens. Quando é mais jovem, disse Wesley pensativo. Podemos falar sobre a AIG? Perguntou Adolf triste. Wesley o encarou. Como você quiser. Respondeu desanimado. Há muitos anos, quando o Brasil ainda era um império, Granville conseguiu ser uma cidade independente. Foi uma luta ferrenha. E os considerados rebeldes que lutaram por isso se tornaram uma organização que defendia seu reino. Isso mesmo. Granville viveu uma monarquia. Com o passar dos anos, o regime foi mudado. E o sistema de policiamento também. Só que a organização nunca deixou de existir. Só passou a atuar no secreto. Aliás, é uma organização ultra-secreta. Fiquei bastante surpreso quando Isaac apareceu sabendo tanto sobre a organização. Chegamos a pensar que talvez o pai ou mãe tivesse dito algo. Mas claro que descartamos logo. Conhecemos a índole dos dois. Eles dois sabem sobre a organização? Perguntou Samara encarando Rafael. Ele ergueu as mãos. Eu acabei de saber sobre isso. Quero dizer, sei que foi alguém acima do delegado que me recrutou. Mas eu nunca soube de quem se tratasse. Na verdade, eu pensei que fosse alguém da prefeitura, algo do tipo. Respondeu constrangido. Na verdade, nunca havia pensado sobre isso. Nem passou pela sua cabeça quem seria aquele homem bem vestido que o procurou para trabalhar em Granville. Somente o Abraão e juíza Eliana sabiam sobre nós, mandamos eles para cá. Somos uma espécie de chefe dos chefes, Wesley contou. E como vocês entraram nessa organização? Perguntou Valentina. Um amigo meu trabalhava para eles e me colocou aqui depois que eu precisei desaparecer por causa do Albert. Depois encontrei o Adolf e aconteceu a mesma coisa. Queríamos pegar a Celeste, mas ela era muito novinha e o Adolf achou melhor apenas a vigiarmos de longe mesmo. Então tudo o que acontece aqui, vocês ficam sabendo? Perguntou a Sucena. Sim, tomamos conta de tudo ao lado do delegado Abraão e da juíza Eliana, respondeu Adolf. Sabemos inclusive do grupo de detetives de vocês. Poderiam ter nos ajudado a chegar mais rápido no Albert, disse Samara. Quando você voltou para Granville, nós estávamos de licença, só soubemos que estava de volta e, atrás do seu pai biológico, quando o Isaac foi para São Paulo,
que nossos colegas que estavam vigiando as duas nos contou, foi então que voltamos, mas nosso chefe não nos deixou interferir. Tivemos que tirar licença antes porque o Adolf estava envolvido demais. Em um caso anterior, ele não queria que isso acontecesse novamente, esclareceu Wesley. O caso anterior seria o caso da Samantha? Perguntou Isaac. Sim, eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos, principalmente contra aquele traidor do Levi, rosnou Adolf. E nesse caso, especialmente, ambos estávamos muito envolvidos. Sentimos muito, Samara, disse Wesley. Samara não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhou para Rafael, que a olhava, com um olhar compreensivo. Organização secreta? Os amigos de infância da mãe envolvidos com tal organização. Quantos outros segredos Granville guardava? Então vocês passaram esse tempo todo desaparecidos por vontade própria? Perguntou Valentina, visivelmente ressentida. Wesley apertou sua mão. Eu sinto muito, ele disse a abraçando. Não queria que vocês sofressem por minha causa, mas ou eu sumia, ou o Albert sumia comigo. Uma vez que vocês se envolveram com o caso da Fera de Granville, não poderiam ter evitado que tantas pessoas morressem? Perguntou Eric com uma nota de censura. Não nos envolvemos em todos os casos policiais, começou Adolf. Geralmente a polícia local dá conta do recado. Infelizmente, naquela época não sabíamos que a prefeitura e a delegacia estavam corrompidas. Quando descobrimos, viemos para cá. Não são todos os delegados ou judiciários que sabem da nossa existência. Precisamos vir como colaboradores da academia de polícia. Ainda assim não conseguíamos descobrir nada. O delegado Abraão tinha plena convicção da inocência do médico desaparecido. Obviamente, que apenas depois do caso resolvido que ele nos confessou que o Dr. Eric era seu filho. Concluiu abaixando a cabeça. Samara imaginou que a culpa o consumia. Se tivesse descoberto antes quem era a Fera de Granville, a filha dele estaria viva. Por mais que a organização tentasse, não conseguíamos descobrir quem estava por trás dos assassinatos. Era tudo uma incógnita. Quando a Isabela e o pastor Tiago desvendaram esse mistério, motivo pelo qual a organização não se mete com as investigações que vocês fazem por conta. A questão é que depois que o Ulisses e o Levi foram descobertos, como vocês já sabem, por razões pessoais do Adolf, fomos obrigados a nos afastar da cidade. Não era para a cidade ficar desamparada, mandamos a Melinda dos Estados Unidos para cá para proteger todos vocês e ajudar o Abraão a limpar a delegacia representando a organização. Afinal, o delegado sabia da nossa existência, não precisávamos de disfarce. Mas por algum motivo que ainda não sabemos, ela nunca chegou, deu para trás, foi adiando a viagem e, pelo que eu soube, não vem mais mesmo. Por que agora? Perguntou Eric. Por que vocês apareceram justo agora? Já tem um tempinho que o meu irmão foi para São Paulo. Somos subordinados, infelizmente não podemos aparecer e desaparecer quando queremos. Fomos liberados para vir hoje, porque sabemos que o caos vai ser instaurado. Infelizmente, a situação já está fora de controle, respondeu Adolf. Isso é verdade. Em toda a história de Granville, nunca havia acontecido o que aconteceu hoje, lamentou Eliana. Sendo assim, o que vão fazer comigo? Perguntou contendo a emoção. Antes de qualquer coisa, precisamos que a senhora se acalme. Todos nós conhecemos a sua competência. Quando a senhora foi escolhida para vir para cá, a organização estava há muito tempo te analisando. A senhora teve que tomar uma decisão sob pressão, e tomou a melhor possível, não creio, que qualquer um de nós aqui presente fizesse diferente. Existem dois culpados disso, e eu te garanto que, quando puser minhas mãos neles, isso vai valer como mais um motivo para eu fazer o que estou com vontade há muito tempo, respondeu Adolf. Contenha o seu desejo de vingança, disse Wesley o encarando. Já conversamos sobre isso. Ele me trata como se fosse meu pai, resmungou. Ele se esquece de que eu sou o mais velho. Mas nem parece com essa cabeça esquentada, respondeu o amigo sorrindo. Como de fato podemos acalmar a população? Perguntou Hector. Dizer a verdade está fora de questão. Principalmente porque o principal jornal da cidade foi corrompido, lembrou Isaac. Vamos usar outros canais, blogs, redes sociais, enfim. Divulgaremos uma nota com parte da verdade para
População, que fomos pressionados pela justiça brasileira que exigiu a extradição deles, não tínhamos muito o que fazer baseado nisso, até porque foi a primeira vez a Confederação Brasileira nos pediu algo assim, desde que nos tornamos independentes. Respondeu Wesley. Porém, começou Adolf encarando as autoridades presentes. Mas em último caso mesmo, a gente substitui vocês dois. Disse friamente. Wesley o encarou de cara feia. Ele apenas deu de ombros. Ninguém disse nada, mas de repente todos estavam de mãos dadas. Até Valentina e Celeste saíram de perto deles e segurou em uma mão. Os dois encararam-se e sorriram. Era como se já esperassem por algo assim. Rafael gemeu frustrado. Se era difícil com um delegado honesto. Imagina o que seria daquela cidade se aquela vaga fosse aberta naquele momento crucial com o Tobias tomando todas as frentes. Será que a organização tão poderosa não sabia disso? Se é assim, e vocês podem substituí-los, então vocês conseguem impedir a ascensão do Ricardinho e dar um jeito nele, não é mesmo? Questionou Rebeca olhando de um para o outro. Samara abaixou a cabeça para não rir, depois iria dizer à sua pastora o quanto a amava. Infelizmente não podemos impedir. Só algo realmente muito extremo pode fazer com que a organização interfira diretamente na democracia da cidade. O povo ainda é livre para decidir o prefeito. Tudo o que fazemos é tentar contribuir para o bem da cidade, só que em silêncio, Adolf explicou. Então por que cargas d'água? Vocês querem se meter na delegacia e no STJ da cidade? Perguntou Celeste irritada. Não vamos nos meter, eu disse em último caso, se acontecer de não conseguirmos conter a fúria da população. Respondeu Adolf a encarando. Não queremos prejudicar ninguém, só queremos resolver da melhor maneira possível. Nós entendemos, foram vocês quem nos trouxeram para cá, disse Eliana. Aliás, eu nem queria vir caso vocês se recordem, mas agora aqui é minha casa. Eu aceitei vir para cá por motivos pessoais, e por mais que eu ame meu cargo, é por motivos pessoais que eu vou brigar por ele. Ele encarou a esposa que assentiu. Nossas vidas estão aqui, não consigo nem pensar em deixar os policiais que estão na minha responsabilidade. Aqui é minha casa, é a minha delegacia, essa população está revoltada e sei que ela será usada para nos atingir. Ainda assim, eu vou ficar aqui e defendê-la. Rafael, segurando na mão de Samara, se aproximou do delegado. Como quem diz, eu estou contigo. Wesley e Adolf, mais uma vez entreolhou-se e sorriu. Eu não esperava menos de vocês, disse Wesley sério. Eu acho que a nota vai acalmar a população. Mas o delegado tem razão. O Ricardinho vai usar todos os meios inimagináveis para controlar a cidade. E, infelizmente, sabemos que existem pessoas facilmente influenciáveis. Nós só estamos falando que vamos fazer isso em último caso, mas tenho quase certeza de que não será necessário. Então acalmem seus corações, não tornem o dia de hoje ainda mais difícil para vocês, concluiu visivelmente exausto. Hoje foi um dia extremamente cansativo. Talvez seja melhor descansarmos um pouco, aconselhou Rafael. Teremos que ficar aqui, a rua está cheia de gente, com temperamentos alterados, disse Hector tranquilamente. Isaac, você sabe onde fica o escritório? Faça sua mágica com as palavras. Valentina, Celeste, vocês têm muitas perguntas, fiquem à vontade, sabem que a casa é de vocês. Delegado Abraão, Juíza Eliana, eu gostaria de ter um particular com vocês. Se importam de me acompanhar? O restante de vocês estão em casa, fiquem à vontade.